meus amigos, essa é a última chamada, uma mensagem para os últimos dias. Este é o primeiro episódio de uma série que nós queremos fazer Descomplicando a Escatologia. Isso mesmo, a série vai se chamar Escatologia Descomplicada. E nós vamos tentar trazer aqui com uma abordagem mais simples, uma linguagem mais simples, dos principais eventos que vão ocorrer. Mas vamos começar então pelo início, pelo começo. Afinal, o que quer dizer, que raios é isso? Escatologia. E nós vamos começar assim, aprendendo sem vergonha nenhuma. Vamos entender tudo nos seus mínimos detalhes. Afinal, o que é escatologia? Essa que é uma palavra grega, né? Ela deriva de duas palavras, assim como várias palavras, assim como filosofia, que a gente até estuda na escola, é oriunda do grego, de uma junção de duas palavras, filo e sofia, né? Filo, amigo, sofia, sabedoria, amigo da sabedoria. Então, eles usam muito essa junção de duas palavras e a escatologia é a mesma coisa. É a junção da palavra escatos com a palavra logos. Escatos, que quer dizer final, extremo, último. E a palavra logos, que significa estudo, né? Também pode ser usado como discurso. Então, portanto, nós temos escatologia, é a combinação de duas palavras, né, que formam o estudo dos últimos dias, o estudo dos eventos finais. Na teologia e na filosofia, a escatologia refere-se ao estudo então dos eventos da história humana, especialmente os relacionados ao fim do mundo, a vida após a morte, o destino final da humanidade, ou seja, de coisas que ainda vão acontecer. Ok? Então já temos uma explicação aí sobre a escatologia e da mesma forma a palavra que a gente ouve muito, né? Apocalipse, que também é uma palavra grega que nós aportuguesamos, né? Que nós herdamos, e também é uma junção de duas palavras. Apo, né? Um prefixo que significa de, o afastamento, né? Ou desde. E calipto, que é um verbo grego que significa cobrir, esconder, ocultar. Então, a palavra apocalipsis, como é no original, apocalipsis, aí nós deixamos ela mais aportuguesada para apocalipse, é justamente isso. Trazer às claras, né? Revelação, revelar o que está oculto. Esse é o significado da palavra Apocalipse. E o Apocalipse foi ali dado por Jesus a João. Então, o Apocalipse de João, no caso, né? É o Apocalipse de Jesus, né? João está trazendo ali a revelação dada por Jesus acerca desses eventos futuros também descritos no Apocalipse. Claro que o Apocalipse foi escrito ali de uma forma com bastantes elementos simbólicos, né? Agora, uma coisa muito importante acerca do Apocalipse é o método que ele foi utilizado por João para escrever o Apocalipse. Inclusive, é um método muito utilizado nas profecias poéticas, né? Só para fazer uma diferenciação, profecia clássica, aquela que sempre inicia com diz o Senhor, né? O Senhor manda dizer, enfim. E aqui não, aqui ela é assim como foi para Daniel, Ezequiel, Isaías e o próprio Jesus, não usa aquele assim diz o Senhor, não, ele fala de forma profética acerca de coisas futuras, né? Não é para o presente, né? Não era
como João Batista ali chegou ali para, né, o Senhor me revela que estás em adultério, por exemplo. Não. É uma forma poética, os animais e toda a simbologia. Só que existe uma técnica para que se consiga escrever, e Jesus usou muito isso. A gente vê ali naquela passagem em Mateus 24, por exemplo, Jesus ali foi feito 2 perguntas e Jesus está respondendo as 2 perguntas numa espécie de ping-pong. Ele responde ali sobre a questão do templo e sobre o fim dos tempos, né? E ele fica misturando aquilo ali. Depois nós vamos ver isso em um episódio mais específico sobre o que diz Jesus sobre o fim dos tempos, né? E a gente vai entender bastante sobre isso. E essa técnica é chamada de quiasmo. Bom, vamos lá. O que é quiasmo? Também é uma palavra de origem grega, tá? Kiasmos. E ela significa cruzamento, ou seja, muitos escritores usam essa técnica hoje em dia ainda. E isso se reflete também nos filmes, né? Porque se o livro está escrito daquela maneira, da mesma maneira a gente vê nos filmes, sabe? Quando começa com aquela imagem que na verdade é do final, e aí chega um momento que ele volta lá para o início para contar aquela história até chegar aquele momento ali que tinha sido mostrado primeiro, e aí depois a história dá uma sequência a partir daquele momento. Então isso chama-se quiasmo, e foi desta maneira que João escreveu o livro de Apocalipse. Até porque, vale o destaque, ele não foi escrito assim, João recebeu a visão, sentou e escreveu tudo de uma vez só. Não. Foram ao longo do tempo, várias visões, sonhos, enfim, se deu de várias formas e ele foi tomando notas. Depois se juntou tudo e criou-se uma cronologia do Apocalipse, ok? Então, depois nós vamos ter também um vídeo falando especificamente, vídeo não, é costume, né? Mas um episódio na nossa plataforma aqui com áudio. Nós vamos ter um episódio falando especificamente sobre a cronologia do Apocalipse, tá? Os principais acontecimentos ali e a cronologia com que vai acontecer. Mas hoje nós vamos fazer um apanhado geral da cronologia escatológica, tá? Então vamos partir desde a primeira vinda, vai ser o marco para nós, a primeira vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, até os dias do fim. Bom, vamos lá. Então, ficou entendido isso, né? A forma como foi escrita o Apocalipse é através de quiasmo, que significa justamente isso, esse cruzamento, esse ping-pong, vai e volta, vai e volta. Por isso que a gente vê muita similaridade entre os 7 selos, as 7 taças, e a gente vai destrinchar isso melhor depois. Mas eu só estou fazendo essa introdução para que fique bem claro aqui, para que a gente consiga compreender como João escreveu, né? Bom, vamos lá. A cronologia aí dos principais eventos escatológicos, então, do cristianismo, nós temos aí que o cristianismo crê, né, é a segunda vinda de Cristo, né, que a gente vai ver que Jesus vai retornar com poder e grande glória, com as nuvens, e depois nós temos juízo final, novos céus e nova terra. São esses 3 pontos bases que creem o cristianismo. O islamismo, por exemplo, eles creem no Yawm al-Qiyamah, que é o dia da ressurreição, onde os mortos são ressuscitados e julgados por Alá. Eles creem no Al-Mahdi, que é o aparecimento do Mahdi, que é um guia justo, né? E do Dajjal, que é o falso Messias, tá? Que seria uma espécie de anticristo, fazendo um paralelo, tá? O Jana Jahannam, que é os justos irão para o paraíso, né? E os pecadores para o inferno. Uma espécie de juízo final. O judaísmo,
Eles creem no o dia do Senhor, um período de julgamento e redenção, a vinda do Messias, eles ainda estão aguardando o Messias, né? Espera-se a vinda do Messias, que trará paz e restauração ao mundo, e o Olam Rabá, que é o mundo vindouro, onde os justos serão recompensados e o mal será eliminado. Né? E depois tem outras religiões que aí não vamos nos atentar, nós vamos ficar nessas três: cristianismo, islamismo e o judaísmo, que tem a ver com o que nós vamos relatar aqui dentro dessa cronologia escatológica. Bom, vamos lá. Nós vamos fazer esse primeiro episódio, é um episódio introdutório. Deixar isso bem claro. Então, o objetivo é a gente vai passar assim de forma corrida, tá? Sobre os principais eventos escatológicos que vão acontecer, que já aconteceram, para introduzir. E depois nós vamos destrinchar isso de forma individual. Eles, trazendo todos os elementos e explicando da melhor forma possível, de uma linguagem de fácil compreensão. Esse é o objetivo. Então vamos lá. Vamos partir da primeira vinda, tá? Quando o Verbo se fez carne. E isso a gente encontra, perdão, justo hoje no primeiro episódio, acabei por estragar a voz. Sempre fui muito relapso com a voz e acabei estragando a voz, exagerei um pouquinho no sorvete aí, ar-condicionado, a soma dos fatores acabou prejudicando a voz. Mas vamos lá. Então, o Evangelho de João já inicia, tá? Assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe seria feito, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Vamos pular aqui, ó, no 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. E João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Enfim, ele está falando aqui de Jesus, né? No versículo 14, a gente vê: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, o primeiro evento, principal evento escatológico, e que o Velho Testamento passou ali quase que o tempo todo profetizando, a vinda de Jesus. E se cumpre as profecias de Isaías, enfim, tantos outros ali, se cumpre justamente na vinda de Jesus. Desculpa aí os barulhos externos aí, tá? Mas por mais que a gente tente isolar, estamos numa rua muito movimentada aqui e acaba que prejudica e acaba vazando o áudio aí. Porque agora caiu tudo aqui. Agora sim. E aí depois vamos para o segundo grande momento escatológico, que é o ungido sendo entregue, sendo morto. Que também profetizado lá no Velho Testamento, promessas, e o próprio profeta Daniel, que também escrevia daquela mesma maneira, de quiasmo, profeta, profecias românticas ali, ele traz no capítulo 9, no versículo 26, para você acompanhar aí. Vou fazer algumas leituras, vamos usar bastante a Bíblia, até porque a nossa base aqui é Bíblia, tá? Não é a base principal, não, é a única mesmo. Daniel capítulo
9, versículo 26. Decorridas as 62 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o santo dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia e as assolações de todo tipo já foram determinadas. Claro que nós lendo isso hoje, no dia atual, nossa, estava tudo ali bem claro e específico, mas imagina, lendo naquela época não fazia muito sentido. E, enfim, nós vimos o decorrer e a cumprir essa profecia com Jesus sendo morto e os governos oprimindo ali e destruindo o próprio templo e tudo mais, como o próprio Jesus profetizou. Inclusive, se fizer o cálculo, nós vamos fazer isso direitinho, das 62 semanas, você vai ver que bate certinho e aponta corretamente para Jesus, tirando qualquer dúvida aí que possa existir quanto se Jesus é ou não o Messias. E nós temos um marco muito importante, claro que primeira vinda de Jesus, nascimento de Jesus, nascimento do Salvador, a sua morte e ressurreição, né? Jesus morreu e ressuscitou 3 dias após, e depois ele foi sucinto aos céus, ou seja, ele subiu às nuvens. Vamos lá, isso está descrito em Atos, capítulo 1. Opa, peraí que sumiu aqui minha Bíblia. Aqui, Atos, capítulo 1, no versículo 10. Vamos lá, 10 e 11. Vamos ler os dois. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: Homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo que viste subir. Olha só, subiu com as nuvens, e assim se sucederá também a sua segunda vinda, com poder e grande glória, como está descrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que eu já vou ler até agora. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Nossa, isso aqui é forte. E essa subida, a ascensão aos céus de Jesus, o qual ele nos envia, o Consolador e tudo mais, como nós conhecemos na palavra de Deus, ali marca, é um período muito importante, porque marca o início da era atual, e a qual Jesus chamou de princípio das dores. E não só Jesus, mas Daniel, no capítulo 7 e no versículo 25, vá tomando nota, viu? Vá tomando nota desses textos que a gente vai passando, vai escrevendo. Eu vou te falar uma coisa, a nossa memorização, claro que o ideal seria o vídeo, que aí o visual ajuda a memorizar. Mas eu gosto muito do áudio e da leitura, porque ela também estimula outra área do cérebro, que é a imaginação. Você começa a criar as imagens no seu cérebro, na sua cabeça. E isso ajuda na memorização, na compreensão do que está sendo passado, do estudo. Outra coisa é tomar nota, escrever, isso ajuda na memorização. Isso que eu estou falando é tudo coisa comprovada cientificamente, ok? Quando você faz isso aqui, você está captando e absorvendo o máximo de informação
Quando você passa isso para outra pessoa, tá? Quando você pega isso que você captou, que você anotou, e você passa para outra pessoa, faça o teste. Você nunca mais esquece. Isso não sai mais da sua cabeça. Então, faça o teste. Passe para frente. Agora vamos lá então. Daniel capítulo 7, no verso 25. Gente, eu não sei onde eu botei meu óculos e a situação vai ficando cada vez mais difícil. Esse reino diferente falará contra Ilaiham, ou o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues na mão dele por um idam, que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou um tempo como um ano, 2 tempos como 2 anos, e metade de... Aliás, um tempo como um ano, 2 tempos como 2 anos, temos 3 anos, e metade de um tempo como 3 anos e meio. Tá bom? Então, antes de nós sermos entregues, antes de os santos serem entregues nas mãos dele, tá? Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, esse reino diferente. Então, vai haver essas coisas antes de sermos entregues. Está entendendo? Então, isso é o princípio das dores. Isso é o Velho Testamento. No Novo Testamento, nós temos o próprio Jesus falando sobre isso. E está lá em Mateus 24. Vou só contextualizar, nós vamos ler. Mas, bom, vamos ler. Mateus, capítulo 24. Onde Jesus prediz aí o final dos tempos. Então, Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Eles estavam ali, imagina, esse povo veio tudo lá da Judéia, da Galileia, perdão. Eram pessoas simples de uma cidade, não era uma cidade pequena, era uma cidade, era uma rota ali, né, na verdade. Aliás, Jesus foi muito inteligente em se estabelecer em Cafarnaum, porque ali era uma rota, muitos viajantes passando ali, era uma rota comercial, e assim ele propagou a sua palavra. Tá? Jesus era muito inteligente nesse ponto. Mas eles não estavam acostumados com essas grandes construções, cidades grandes e movimentadas, e eles estavam ali admirados, assim como quando vem do interior e chega na cidade grande, a gente se admira com as grandes construções, os prédios, o movimento, e assim estavam os discípulos naquele momento ali, e apontando as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Assim diz o Senhor Jesus acerca daqueles tempos. Então, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele e, em particular, lhe pediram: diz-nos quando ocorrerão estas coisas? Primeira pergunta. E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Segunda pergunta. Então, vamos entender? Temos 2 perguntas. Qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? E quando ocorrerão estas coisas? 2 perguntas. Então Jesus lhes revelou: cuidado, que ninguém vos seduza. Pois muitos são os que virão em meu nome e proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas.
eu vos ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. E veja bem, desde que o mundo é mundo, há guerras, há conflitos, e o próprio Jesus diz, isso não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. E aí começa a analogia, princípio das dores. E por que dores de um parto? Depois nós mais para frente vamos fazer uma comparação aí com uma mulher grávida, literalmente. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. E aí ele continua, falando sobre a grande tribulação. E assim, no versículo 15, e assim, quando vides a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Veja bem, agora ele já não está mais falando sobre lá na frente, fim dos tempos. Ele está falando agora do que vai acontecer ali 70 anos depois. Perdão. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa não desça para retirar dela coisa alguma, e aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para os que estiverem amamentando, e orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno e nem no sábado, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E aí ele fica fazendo esse ping-pong. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. E olha só que interessante. Cientistas comprovam que o dia está mais curto, milésimos de segundos ali, mas que em uma escala de 1000 anos dá uma diferença grande, está mais curto. O núcleo da Terra está se movendo mais lento também. Então, veja bem, olha a Bíblia se cumprindo. Então, se alguém vos anunciar, vede aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu o pré-anunciei a vós. Portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ainda, ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como um relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Não tem nada de segredo aqui, não tem nada de secreto aqui. Vai ser claro e nítido, todo o olho verá. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará
a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestade, e majestosa glória, Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos de 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Olha aí, lemos todo o capítulo 24 aqui, fazendo referência às profecias de Jesus, onde ele fala do princípio das dores, ele avança para a grande tribulação e avança para a sua segunda vinda, aonde nós receberemos a nossa redenção. Em Lucas, capítulo 21, nós temos o discorrer dessa mesma história, contada um pouquinho mais técnica, do jeito de Lucas. Da mesma forma, nós temos isso em Marcos, capítulo 13. Vou ter que tomar uma aguinha aqui, peraí, só um pouquinho. Ok, agora sim. Vamos lá. Então, Marcos capítulo 13 também descreve esse período da era atual, qual chamamos de princípio de dores, onde nós veremos falsos cristos, falsos profetas, guerras e rebeliões, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fome, pestes. E o templo sendo destruído, como a gente já ficou sabendo historicamente, o que aconteceu ali com o templo. Bom, agora eu quero só me atentar um pouquinho a essa questão da destruição do templo, se cumprindo a profecia de Jesus, que se deu ali, logo em seguida, foi no ano 70 que o templo foi destruído. O templo já tinha sido destruído lá por Nabucodonosor, com o Império Babilônico, quando levou cativo lá, inclusive o próprio Daniel, o profeta Daniel, ficou cativo na Babilônia. E esse foi o período da primeira destruição. Aí depois reconstruído, e foi o templo que Jesus viu, ele foi não era o de Salomão, já era o segundo templo, que Neemias ajudou a reconstruir. Vamos lá então. Naquele momento ali, os judeus estavam sob domínio de Roma, no período em que Jesus viveu, eles estavam sob domínio de Roma. Inclusive eles esperavam um Messias que fosse vir para acabar com o Império Romano e botar eles numa posição de destaque, devolver a terra para eles e tudo mais. Talvez por isso não creram em que o filho do Zé fosse capaz aí de ser o Messias tão aguardado, porque eles não esperavam um reino espiritual, mas sim um reino físico mesmo. E esse reino físico nos é prometido só lá no milênio. Então, só para dar uma contextualizada na questão histórica, tá? No ano 70, aliás, teve uma revolta judaica, tá? No ano 66, depois de Cristo ali, no ano 66, houve uma grande revolta, foi conhecido como a Grande Revolta Judaica, tá? Ou a primeira revolta judaica. Ela estourou contra o domínio romano ali, que eles já não aguentavam mais. E, inicialmente os judeus obtiveram alguns sucessos, mas a resposta romana foi massacrante, implacável, Aliás, era um exército implacável, vamos dizer assim. E aí eles fizeram esse cerco em Jerusalém em 70. Após um longo cerco, as tropas romanas cercaram Jerusalém, a cidade já enfraquecida por lutas internas, fome, então ela finalmente foi
tomada. E o templo, que era o centro da vida religiosa ali, o centro de tudo ali, do governo e tudo mais, foi incendiado e destruído. O que isso impactou na questão cultural na sociedade judaica naquele momento? Houve então a dispersão. Foi o general Tito que liderou isso aí. Depois veio a se tornar imperador também, e ele é que faz a dispersão do povo judeu, depois a destruição do templo, subsequente, então a repressão romana veio e a dispersou, a chamada primeira diáspora ali, tá? Forçando então muitos a se espalharem pelo Império Romano e além, principalmente para regiões do norte e tudo mais. E não ficou alguns remanescentes em algumas áreas assim mais remotas, mas ali daquela área de Jerusalém ali e tudo mais, onde é o Israel, não ficou ninguém, foram todos dispersos, e ali foi colocado então o nome de, agora não me falha a memória, não me vem a memória ali, mas era Sírio-Palestina, né? E aí foi trazido ali povos que já habitavam ali aquela área que hoje é a Cisjordânia e tudo mais, e foi colocado o nome de Sírio-Palestina, tá? Hoje tá comumente conhecido como Palestina somente, tá? Houve mudança então na prática religiosa, né, com a perda do templo. O judaísmo passou então por uma transformação significativa, o foco religioso se deslocou dos sacrifícios, rituais do templo e tudo mais, a Torá, o ensino, como é que se... Tudo isso acabou que mudou completamente a questão cultural deles, né? Mas eles sempre mantiveram ali a sua história e tudo mais. E aí depois nós temos o movimento de retorno a partir de 1948, quando se estabelece o Estado de Israel, e aí o retorno dos judeus para a terra, que também é profético, né? Também fala em profecias deste retorno dos judeus para a terra prometida, e agora a construção do terceiro templo, né? Vamos voltar lá então para a nossa... Fizemos esse adendo aqui sobre a profecia cumprida de Jesus. Agora, no final da era atual, esse período que nós estamos vivendo, nós temos o príncipe que virá e fará uma aliança de uma semana. Estamos fazendo referência à profecia de Daniel, às 70 semanas lá de Daniel. Imagine isso em uma linha do tempo, tá? Nós tivemos a primeira vinda de Jesus, quando o Verbo se fez carne, a morte e ressurreição de Jesus, se cumprindo Daniel capítulo 9, versículo 26, a ascensão de Jesus nas nuvens ao céu, a destruição do templo e o período que nos trouxe até aqui, que estamos vivendo ainda, da era atual, a qual Jesus chamou de princípio das dores, princípio de dores, onde ele faz a comparação com uma mulher grávida. E eu disse que eu ia fazer essa analogia, então chegou o momento. A mulher grávida, tá? O que Jesus estava querendo nos mostrar? A mulher começa a sentir as dores, as contrações, preparando o seu corpo para o que virá, para o momento do nascimento, para o ápice, e também avisando. E os intervalos dessas dores, dessas contrações, vão diminuindo, mostrando que o tempo está acabando. E é justamente isso que nós estamos vivendo. Quando o intervalo das contrações fica menor, nós vamos para o hospital. E aí
que vem uma questão que nós não sabemos. Cada caso é um caso, né? A minha própria esposa, ela teve 2 filhos e 2 situações completamente diferentes. Na primeira, ela com dores, nós fomos para o hospital, chegamos às 9 horas da noite no hospital, às 11 horas da noite ela estava com o nosso primeiro filho nos braços. Já a segunda situação, foi para o hospital e ficou 18 horas esperando até que pudesse ficar com a nossa filha nos braços. Completamente diferente. Fora que ela estava desde as 35 semanas, na segunda gestação, desde as 35 semanas com dilatação já. Então veja, completamente diferente o cenário. E assim vai se dar. A gente não sabe como é que vai ser, porém a gente consegue observar os sinais, porque os sinais eles são os mesmos. Contração, que indica o tempo. E assim vai ser a vinda e o final dos tempos, né? E a vinda do próprio Senhor Jesus. Agora, lembra que eu pedi para você traçar na sua mente, imaginando como se fosse uma linha do tempo, e nessa linha do tempo nós estamos vivendo a partir dali, da destruição do templo do ano 70, um tempo dos gentios, que é descrito, eu não vou fazer a leitura aqui agora, mas você pode tomar nota e fazer a leitura depois, em Lucas, capítulo 21, versículo 24, e também em Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. Esse é o período, o tempo dos gentios, nós, que vai ser de governo dos gentios. Então, o período da era atual e a grande tribulação será um período de governo humano dos gentios. Quando o príncipe que virá e fará uma aliança de uma semana, isso vai findar justamente na semana 69, iniciando a semana 70 de Daniel, a última semana de Daniel. E aí, então, é a grande tribulação. Onde é que está isso? Vamos ver lá. Daniel, deixa eu achar aqui, Daniel capítulo 9, versículo 27. Vamos fazer essa leitura aí. Esse governante, pois, com sagacidade firmará com muitos um pacto que durará uma semana, 7 dias. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. No meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta, fazendo referência ao período de 7 anos dividido em 2 tempos, em tribulação e grande tribulação. Então, 3 anos e meio iniciais, onde nós já ouvimos diversas vezes, onde vamos ter a falsa paz, parece que tudo vai estar bem. Então, é a ascensão do anticristo, onde ele fará uma aliança com muitos. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar a exterminar o assolador. Então, ele vai profanar o templo, o terceiro templo, perdão, e vai iniciar nesse segundo período, chamado de a grande tribulação, de perseguição dos santos. Nós podemos ver isso em Daniel, acho que até já li aqui, no capítulo 7, no versículo 25. Esse reino diferente falará contra o Supremo e oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário, as festas religiosas
e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Os 1260 dias da profecia de Daniel, e que em Apocalipse também faz essa referência. Apocalipse capítulo 13, vamos ler. Bíblia. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos, e olha, pasmem, e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Olha o 8 aqui também, ó. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi imolado desde a criação do universo. Bom, esse período de 1260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, vão ser de perseguição dos santos. E também é o período em que as 2 testemunhas, nós vamos ter um episódio específico sobre as 2 testemunhas. Aliás, nós vamos ter episódios específicos sobre toda essa cronologia que a gente está passando aqui, né? Esse aqui é um apanhado geral do quadro, e depois nós vamos destrinchar de forma individual. Esse é o período onde nós temos isso tudo descrito. Tá? O período da grande tribulação. E imediatamente após este período, a grande tribulação, nós temos a segunda vinda de Cristo. A ressurreição dos mortos, dos santos, porque nós vamos ter 2 ressurreições neste período. A primeira ressurreição dos mortos, dos santos, os que morreram com Jesus, e depois a segunda ressurreição lá no final do milênio dos restantes dos mortos, tá? Aqueles que não morreram com Cristo. E como Paulo disse, vai ser num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Aquele que morreu, fechou os olhos, e quando abrir, já vai estar sendo arrebatado nos ares com Cristo e toda a sua igreja. Olha que maravilha! E aí entra Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que a gente acho que já até leu aqui, mas vamos ler de novo. Eis que ele, eu amo esse texto e gosto de falar ele várias vezes, porque isso nos traz esperança. Então traga à memória aquilo que te traz esperança. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, morreram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Essa é a segunda vinda de Cristo com poder e grande glória nas nuvens, e a sua igreja sendo arrebatada, os mortos que morreram em Cristo sendo ressuscitados e levados diante de Jesus. E aí nós vamos ter um período de 30 dias que a Bíblia nos fala sobre, e isso, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, ao final desses 3 anos e meio, desses 1260 dias, se encerra o tempo dos gentios. Ali, nesse momento, encerra-se o tempo dos gentios. Descrito lá em Lucas capítulo 21 e 24, em Apocalipse capítulo 11, versículo 2. E daí nós vamos ter um período de 30 dias, que se você pegar desde da metade dos 7 anos, onde o anticristo fará cessar o sacrifício e a oferta, vão dar os 1290 dias descritos na profecia de Daniel. E esses 30 dias vão ser a batalha do Armagedon, no vale de Megido, vale de Josafá. Bom, e aí esse é o momento em que Jesus vai mandar a besta
e o falso profeta para o lago de fogo, a segunda morte. Eles vão estrear o lago de fogo, vão inaugurar o lago de fogo. E depois nós temos um período ainda de 45 dias, que vai fechar os 1335 dias lá da profecia também, Daniel, que é o tribunal de Cristo, aonde Jesus vai fazer essa separação para que nós possamos entrar na era milenar, o milênio, o reinado de Cristo, onde Jesus vai reinar por 1000 anos na terra, e onde os santos, os salvos, reinarão com Cristo, se tornarão rei. Por isso que a descrição de Jesus é Senhor dos senhores, ele vai nos tornar senhores. Rei dos reis, ele vai nos tornar reis. E reinaremos com Cristo sobre as nações, ou seja, vai ter nações no milênio. A grande cidade, a cidade santa, onde estão os salvos, os santos, juntamente com Jesus, e vão ter as nações. As nações vão continuar existindo. O mundo vai continuar existindo. Perdão novamente. Porém com uma diferença, porque agora, ao final ali daqueles 45 dias do tribunal de Cristo, Satanás será preso por 1000 anos. E não haverá mais a influência satânica sobre o mundo, mas mesmo assim ainda haverá práticas pecaminosas. O profeta Isaías fala em que haverá morte, né? Ainda haverá morte. Porém, ele fala que ao morrer aos 100 anos de idade, ainda será jovem. Também aquele que morrer aos 100 anos de idade será maldito. Olha só o peso disso. Então, o reino de Cristo, por 1000 anos na terra, juntamente conosco, reinando sobre as nações. E veja bem, aquele que vai ficar lá e vai, poxa, eu deveria estar lá. E isso pode gerar fé para que ele possa a vir se salvar, ou pode gerar ainda uma frustração e querer eliminar aquilo. Porque nós vamos ter, depois do reino milenar, o juízo, né? Aliás, nós vamos ter outra situação, onde que Satanás vai ser solto por um curto período de tempo e ele vai sair pelas nações a tentar enganar, seduzir os reis das nações, os líderes das nações, a se voltar contra Jerusalém. E aí por isso que eu digo que pode gerar esse sentimento de frustração. E esse sentimento de frustração pode ser o fortalecedor da fé para que venha se salvar, ou também uma inveja, algo que traga revolta, e assim ele vai reunir as nações para ir contra a cidade santa, e eles vão cercar a cidade santa, e essa é chamada a guerra de Gog e Magog. Lembra, né? O Gog da terra de Magog, Mesac, Tubal, enfim. Lá E detalhe, essa referência de Gog e Magog do Apocalipse não conversa com a referência que Ezequiel faz. E aí nós vamos destrinchar isso também. Tá? Aliás, faz, mas não se trata do mesmo evento escatológico. Vamos entender isso depois de um episódio específico sobre Gog e Magog, ok? E aí nós vamos ver o juízo do trono branco. Agora é o abrir dos livros da vida.
E aquele que não for achado o seu nome no livro da vida, este será lançado no lago de fogo. A segunda morte, sofrimento eterno. Perdão, eu só não concluí ali sobre Gog e Magog. Gog e Magog. E aí, na verdade, nem vai ser uma guerra, tá? Gog e Magog, porque as nações vão cercar a cidade santa e o próprio Deus vai mandar fogo do céu, uma saraiva de fogo do céu e vai acabar aí com a festa, tá? E aí vamos para o juízo do trono branco, aonde vai ter a segunda ressurreição desse período. Na verdade, se você imaginar essa linha temporal que eu estou falando, você vai ter a terceira ressurreição, porque quando Jesus morre na cruz, ele entrega o seu espírito ali naquele momento que há terremotos, o véu se rasga de alto a baixo, há relâmpagos no céu, o céu, enfim, estrondos e trovões e tudo mais, em que o próprio centurião ali, romano ali, olha e diz: verdade, verdade, verdadeiramente és tu o Filho de Deus. E aí ele cai por si ali, né, do que estava acontecendo. E nesse momento há uma ressurreição. Mortos ressurgem e entram dentro de Jerusalém, e muitos testemunham isso e veem isso. Olha só que interessante. Essa é a primeira ressurreição. Então, aí na segunda vinda de Cristo tem uma segunda ressurreição, que é dos santos, e no juízo do trono branco tem a terceira ressurreição, que é o restante dos mortos, que se encontravam lá também dormindo ali no Sheol, no Hades, no Hades, né? E aí eles serão lançados, aqueles que não forem encontrado o nome no livro da vida, serão lançados juntamente com Satanás no lago de fogo, a segunda morte, descritos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Vamos ler isso aí. Capítulo 19, versículo 20. No entanto, a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Lembra que eu falei que a besta e o falso profeta inauguraram o lago de fogo naquele período de 30 dias da batalha do Armagedon? Então está aqui, Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Agora vamos para Apocalipse capítulo 20, no versículo 10. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido confinados a besta e o falso profeta. Tá vendo? Onde eles já estavam. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Pela eternidade. Não é brincadeira não, meu. Não é brincadeira não. Vigiai. Vamos lá no versículo 14, olha só o que diz. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. O Hades, vamos chamá-lo de inferno aqui, tá? Que é a forma mais simplória para se referir ali. Então, foram atirados ao lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Misericórdia. Como diria Davi Miranda, misericórdia. E assim nós entramos para a eternidade. Uns no lago de fogo e outros quando Cristo entregará o reino ao Pai eterno. E entramos para a eternidade juntamente com o Pai eterno, com Jesus. E todo mundo ali vivendo em grande harmonia. E agora com novos céus e nova terra.
Esta foi a cronologia dos principais eventos escatológicos, tá bom? Nós tentamos dar aí uma pincelada, falamos basicamente um pouquinho aí de tudo que vai acontecer. E agora eu te convido a nos acompanhar, nos seguir aqui no Spotify, ou se você está ouvindo através de outra plataforma. Em breve nós queremos estar também com o YouTube. Por enquanto não temos estrutura para isso, mas queremos estar com o YouTube, com vídeo, e isso vai facilitar também, porque o visual ajuda também na memorização. Então nós queremos sim evoluir, mas eu te convido a nos seguir aqui, ativar notificações para que sempre que a gente suba um episódio novo você seja notificado. E, como eu te disse, quero te convidar para que nós vamos a estudar mais esses eventos, essas palavras. Nós vamos destrinchar tudo isso, tá? Vamos ver sobre as duas testemunhas, as 7 igrejas, o que significa as simbologias usadas tanto por Daniel quanto por João aqui o que ele viu, o que ele enxergou. Nós vamos estudar isso de forma bem prática. Vamos tentar dar uma pincelada também nas outras visões teológicas que existem. Aqui, logicamente, eu expus a minha visão, né? Mas existem outras visões, os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que não vão passar pela tribulação, os mid-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que não vão passar pela grande tribulação, a segunda metade do tempo da tribulação, os pós-tribulacionistas, aqueles que acreditam que vão passar pelo período da tribulação. E nós vamos tentar entender também essas visões diferentes, os textos que eles usam para defender as suas visões e claro, vamos estar sempre à luz da Bíblia. Eu vou estar, claro, expondo aqui também a minha visão, você concordando ou não, entendeu? Você expõe aí o seu ponto de vista também, sempre de forma muito respeitosa, claro. Os comentários vão estar sempre abertos, é uma via democrática aqui, que a gente quer ouvir e sanar alguma dúvida, se possível, claro. De antemão, quero agradecer a todos vocês pela companhia. Muito obrigado. Deus abençoe. Espero que tenha sido esclarecedor. Nos acompanhe, porque nós vamos falar bastante da palavra de Deus aqui, tá bom? Deus abençoe.